me chamou a atenção um pouco a atitude programática, né, desse tipo de estratégia. Ou seja, arte contemporânea não é só a arte que o artista do nosso presente, né, o artista da nossa modernidade, o artista de hoje faz. A arte contemporânea é uma arte que obedece a determinados truques e que, né, se apropria nessa trucagem, né, de alguns estilemas da vanguarda ou das vanguardas e de algumas das suas figuras emblemáticas, né, ou que não eram tão emblemáticas assim na época em que produziram. Quer dizer, o Duchamp, na época que produziu o Urinol, ele era pouco conhecido, aquilo não causou nenhum estardalhaço, né, mas aquilo como repercussão, né, como marketing, diria, né, foi construído, né, como uma repercussão a posteriori muito mais forte, né, com uma potência muito maior do que na época do seu próprio acontecimento. O próprio Duchamp, né, relata isso. Ele relata: ninguém me conhecia, né, conhecia um nu descendo a escada, o meu quadro, né, mas muito poucas pessoas nos Estados Unidos associavam, inclusive, aquele quadro ao meu nome. Né. Com o tempo, né, é que, né, o nome dele foi se construindo e ele foi, né, muito habilmente, né, desenvolvendo estratégias, né, de marketing, né, de autopromoção. Então, você pega uma dessas figuras emblemáticas, você se apropria dela ou de alguma das suas estratégias ou de algumas de suas obras e você reapresenta isso de uma maneira muito plana, de uma maneira muito direta, né, porque principalmente existem instituições, como a própria escola onde essa aula se deu, né, os centros culturais, os museus, né, as grandes corporações que pagam hoje as grandes exposições, elas estão prontas a assimilar esse conceito fácil, ou essa arte sem conceito, né, essa pragmática, né, de um lugar comum, de uma vista prévia, sem grandes reflexões. Na mesma semana, praticamente, né, eu mencionei para um colega desta instituição, onde se deu tal aula, que eu estava trabalhando, né, num livro de um gravador, né, que me parece importante porque, além de ter uma trajetória, né, de vários anos, né, na gravura, de ter participado de inúmeras mostras nacionais e internacionais, é alguém completamente à margem, um nome conhecido, mas é uma grande figura do Francisco Marangeli, o Chicão. E eu disse: olha, é um artista muito relevante porque na atual fase de destruição do Largo da Batata, né, é o único artista, né, aliás, é a única pessoa que se levantou com seu bloquinho e foi até o lugar, está indo, né, registrando essa destruição. Os vestígios, né, os camelôs, as casas em ruínas, o tipo de comércio, né, e de cultura nordestina que está ali, que está sendo expulso dali por uma reurbanização, né, essas coisas chamadas de projeto urbano, na verdade, atende a interesses de grandes incorporadoras. Assim, nenhum urbanista, né, se levantou contra isso. Aliás, os caras estão dando apoio, né, a esse apagamento da memória, né? É um apagamento de várias camadas da memória, porque mesmo o sítio arqueológico que descobriram ali embaixo, né, com ossos de índios, com artefatos indígenas, os caras tiveram muito pouco tempo para conseguir, né, chegar a fundo no levantamento do sítio, porque havia um interesse de asfaltar tudo logo para fazer as obras do metrô, para largar a avenida. Então, rapidamente os arqueólogos foram expulsos e tudo foi, né, pavimentado, né? Então, as poucas pessoas que sobrevivem naquele local, ainda querendo
atividade, seu antigo comércio, seu modo de vida, estão desaparecendo, estão sendo tirados dali. O Chicão vai lá, ele faz um desenho, ele tira uma foto, depois ele transfere isso para uma prancha de madeira, ele grava, geralmente são pedaços de madeira polidos ali mesmo, em torno, e faz a sua gravura, né, registrando de uma maneira fantasiosa, né, fictícia, tem todo o universo simbólico dele que se agrega, não é apenas uma crônica, não é um registro fiel, né, ele está fazendo o seu trabalho, vagarosamente. Né. E aí, o colega, então, para quem eu relatei isso, me disse assim, não, mas gravura. Mas, olha, isso já está superado. Em arte contemporânea, não se fala mais das especificidades da linguagem. Essa é uma questão superada. Eu falei, muito obrigado pela notícia, eu não sabia, realmente, né, é uma área que me escapa. Mas então, o pertinente agora é o artista, o modo de ser do artista. Eu fiquei um pouco decepcionado, claro, frustrado, na opinião, e depois ali, indo para casa, eu falei assim, puxa, realmente eu pensava que eu era uma espécie de coveiro, assim, né? Eu trabalho com uma coisa morta, que é a retórica, a doutrina do século XVI. Hoje eu percebo que eu estou trabalhando talvez com duas coisas mortas, né? Porque a arte contemporânea, ela é o lugar, né, não da anti-arte, como nas vanguardas do dadaísmo, né, mas ela é o lugar da não-arte. É o lugar, talvez, onde não seja mais possível fazer arte. Então, essa arte contemporânea, entre aspas, realmente ela não me interessa. Não me interessa como artista, não me interessa como pensador, não me interessa como alguém que reflete sobre as questões. Ela é apenas um lazer. Né? É um local, um lugar que atende a um público, né, super interessante, embora, né, realmente no etno não tenha nada de interessante. Mas voltando um pouco à questão do Duchamp e do Restany, eu percebi nessa minha releitura que o Duchamp é um pensador neocantiano. Poderia propor que fosse, olha, seria legal como uma tese de estética, os caras que estão estudando estética, né, ler numa perspectiva neocantiana o discurso do Duchamp. Né. Ele acredita no gênio, né, ele acha que, né, o gênio, né, embora seja, né, o mote da produção, né, não é o suficiente para que a arte, né, seja levada ao alcance de todos, para que ela seja conhecida. Então, ele acredita no juízo, ele acredita que esse juízo deve ser mediado, né? Ele usa o termo, literalmente, medium, público deve ser o medium. Acredito muito no medium. Né? Ele acredita que esse juízo torna, né, essa obra relevante, né, torna essa obra importante. Existem gênios e gênios. Quantos gênios não terão já sido, né, enterrados, que não foram conhecidos? É graças a esse juízo que alguns se tornam conhecidos. E é graças a esse juízo, ele acredita também, que essa arte, ela é entregue à posteridade. Ele acredita na posteridade. Né? O Cabanet faz uma pergunta capciosa para ele, diz assim, por que você reuniu todo o seu trabalho e o doou a um museu, o Museu da Filadélfia? Né? E foi por uma questão de mercado. Ele falou assim, não, para preservar, para deixar tudo reunido. É importante deixar tudo reunido. O Cabanet pergunta novamente, mas isso não contraria um pouco a sua atitude como artista, né, egresso ou, né, próximo ao dadaísmo? Né? E diz, não, uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a atitude, né, do
artista em relação a uma pintura que cansa. Toda pintura cansa. Uma pintura, né, depois de 30, 40 anos, toda arte cansa. Pelo menos a mim me cansa dizer. Eu acho que o artista dura no máximo 30, 40 anos. E depois ele morre. O cara pode continuar vivo, mas, né, para ele morre o interesse naquele artista. Então, aí, né, quando o artista morre a sua obra, ele cita um exemplo do Monet e fala assim: você acha que o Monet hoje é a mesma coisa que o Monet pintado há 80 anos antes? 80 anos atrás aquela pintura estava brilhante, luminosa, hoje já não é mais a mesma coisa, então perdeu o interesse. Então o que sobra é esse resto, que para ele, né, é desinteressante, algo que vai interessar a história da arte. A história da arte trabalha com essa sobra, esse resto. Então, não me interessa esse tipo de arte, e eu acho que é uma arte que vai interessar a história da arte e vai ocupar os museus. Mas, ao mesmo tempo, ele reuniu toda a obra dele, que ele, ao longo do tempo, foi dando um jeito de ser comprada, recomprada por um único colecionador americano, e esse colecionador, então, doou todo o conjunto, toda a coleção ao Museu de Filadélfia. E ele diz: não, é importante, é um pouco o meu lado artesão, que eu tive levou muito tempo fazer algumas coisas. A Caixa Verde demorou quase 8 anos, eu fui compondo as coisas e ia na gráfica, então as coisas demoraram tanto para serem feitas que eu acho que eu tenho que deixá-las reunidas em algum lugar, preservadas em algum lugar. Percebem a dicotomia, a contradição? Quer dizer, como atitude, o museu é o anteparo, é o depósito de coisas mortas, como atitude, como discurso. Mas como posição pragmática, ele reconhece que é isso mesmo que tem que acontecer. A obra tem que ser colecionada, preservada e tem que integrar o museu para a posteridade. E que esse juízo que vem do meio da recepção é mais importante, de fato, não só ajuda a completar a obra do artista, mas é mais importante do que o elo do produtor, do que a ação produtiva, porque é ela efetivamente que promove esse juízo que deixará a arte para a posteridade. Então, aí, confrontando as duas coisas, eu percebi o seguinte, que, na verdade, essa ação positiva dos novos realistas, os novos realistas fazem uma arte já de braços dados com o mercado, eles não têm suspeição do mercado, eles não têm suspeição da indústria, aliás, a indústria, não só os processos industriais, a forma, mas as estratégias industriais são admitidas na prática, digamos, artística, no discurso, pelo menos, estético dos novos realistas. Essa ação positiva, ela já estava presente no próprio Duchamp. Lido, ele, pelo menos, é uma opinião, assim, vocês podem ter toda a liberdade de confrontar, enfim, dizer: não, você está falando um absurdo, uma bobagem, não é isso, é um sacrilégio, você está acusando de... Mas nessa minha releitura da entrevista do Pierre Cabanet, entrevistando o Duchamp, está tudo lá, não existe uma atitude virulenta, assim, de insurreição. O tempo todo existe
pintura retiniana. Ele diz assim, não é toda a pintura retiniana que eu odeio, que eu não gosto. É alguma, é aquela pintura que é só retiniana. Né? Porque ele começa a falar dos objetos ópticos, aqueles discos giratórios, que são uma experiência feita ao longo da década de 20 pelo Duchamp, e o Duchamp está relatando essa experiência, e o Cavani falou assim, mas isso não é retiniano, não é óptico. Ele é óptico, é retiniano, mas não é toda a pintura. A pintura surrealista, por exemplo, eu gosto, porque apesar dela ser retiniana, ela leva para um conceito, para algo, a velha e boa alegoria, algo além do que está ali presentificado como imagem. Então, o tempo todo é um ir e voltar, em que você percebe uma posição egocêntrica, uma posição de resguardar, de resguardar uma atitude, que pode ser lida em vários níveis, inclusive acho que no nível psicanalítico, que é uma posição ali contra qualquer tipo de elo de ligação familiar. Isso implica também de ligação com qualquer família artística, qualquer tradição estética. Enfim, acho que pode haver vários níveis de interpretação, mas esse resguardar-se é ao mesmo tempo um resguardar de mercado, uma reserva de mercado para a sua própria obra. Então a gente percebe que aquilo que estava sendo trabalhado de uma maneira muito específica, pontual, você pode gostar, não gostar do Duchamp, isso não importa, quer dizer, hoje se transformou numa espécie de norma, num modus operandi, em que os artistas, principalmente os artistas jovens, os artistas que se abrigam em instituições de ensino de arte, eles, ao invés de encontrarem ali meios para poder conduzir uma pesquisa, desenvolver um experimento, ainda que seja um experimento, uma gravura, fazer uma impressão de uma madeira, de um metal, eles são levados a esse rol de estereótipos, de vistas prévias. Lhes são apresentadas roupagens, e lhes dito de forma implícita ou explícita, como na aula que me foi relatada e eu relatei para vocês. Olha, é isso. Para você se dar bem, você tem que vestir essa camisa. Você fica perdendo muito tempo em refletir, em desenvolver. Pintura, imagina, você vai pintar aqui. Então, infelizmente, a gente tem essas duas ou mais, posições, atualmente. A gente tem uma diversidade, concordo com o Leon, tem muitos artistas, como o Cabral, que é um exemplo de um artista maduro, que na sua maturidade ele está sempre vivendo os impasses, ele está vivendo a angústia de não ter uma vista prévia, de não ter algo pronto, de não ter um prato já servido, algo degustado, algo que ele sabe que vai agradar. Eu fico pensando assim, muitas pessoas que viram a obra do Cabral pela primeira vez nesse filme, nesse breve depoimento, devem ficar atônitos. O que é isso? O que esse cara está fazendo? Mas se você tem oportunidade de entrar em contato com um artista como esse, de acompanhar o seu processo, você começa a perceber que ali existe um outro tipo de relação. É um artista do seu tempo que não está preso a tendências tais, quais, a estilemas, a apropriações, que são muito bem-vindas pelas instituições
espaço institucional para um artista como Cabral, que é um artista já experimentado, um artista que tem uma longa trajetória. Imagina para o jovem artista, o cara que está começando agora. Então, é muito mais cômodo, é muito mais fácil ele se endereçar, se dirigir, a essas camisas prontas, essas coisas que ele sabe que vai dar certo, é o que esperam que ele faça. Quer dizer, o Duchamp menciona que um artista dura 30, 40 anos. Hoje, os críticos nova-iorquinos, por exemplo, isso está dito, explicitado, dizem um artista jovem tem prazo de validade de 2 anos. Ele vem e faz exposição, ele faz exposições no mundo todo, na Polônia, na França, Alemanha, no Japão, ele sai na Art Forum, na Art Magazine, na Arte na América, tem entrevistas, tem vendas, tem colecionadores que compram um trabalho com um preço na altura. Depois de 2 anos ele é substituído por um novo. Quer dizer, o tempo de validade diminuiu tremendamente. O que atua demais é que o artista, ele se entregou a esse jogo. Em geral, o artista que está nas grandes galerias, que participa das grandes coletivas, ele não está sendo enganado, ele sabe o que está acontecendo. Ele não é um pobrezinho, não é uma vítima. Ele aceita fazer parte desse jogo. Então, essa situação que eu constato, assim, eu não tenho nenhum tipo de remédio, solução, nem gostaria de apontar nada, porque felizmente existem outros artistas como Cabral, como o Chicão, como muitos outros que trabalham de forma independente, com liberdade, longe desse sistema. Então, eu acho que, só para encerrar a minha fala, a gente pode discutir um pouco isso, simpósios, ou eventos dessa natureza, de estética, que unem os historiadores, os estudantes, os filósofos, o pessoal que está estudando, teoricamente, devia aproximar mais esse público, os teóricos, dos artistas. Porque há uma infinidade de coisas acontecendo aí fora, e as pessoas que querem pensar, refletir livremente, em geral estão fazendo isso sozinho ou em parte da situação, em situações às vezes muito negativas. É raro você conseguir condições para reunir um público, para fazer um simpósio, para fazer um texto, para publicar um texto. Essas adversidades, esses problemas, essas dificuldades enfrentadas por quem é do campo teórico também são enfrentadas no dia a dia pelos artistas. Aqueles que, na minha opinião, realmente importam, aqueles que não aceitaram fazer parte desse jogo do comércio, desse lazer simples e puro. É isso. Obrigado. Bom, nós temos alguns minutos, então, para perguntas. Professora Sônia, não quer falar pela gravação? Fala aqui.
são os controles. Quer dizer, nesse sentido, eu acho que alguns museus começaram a se mexer, como o MASP, no caso. Eu fico muito feliz com isso, porque é a oportunidade que nós temos, por exemplo, de ver, tivemos de ver a Luísa e agora vamos ter o Evandro Jardim, temos o Stockinger. Nós temos, assim, espaço aberto para artistas que nos interessam muito. Né? Mas, de modo geral, eu penso que há uma dificuldade também financeira, além dessa coisa muito estranha que é a das máfias organizadas nas universidades, nessas organizações em geral, a gente vê certos agrupamentos para controlar a verba, pensamento, e que são realmente algo muito nefasto no Brasil. Isso eu acho assim perigosíssimo. Mas o que me encanta nisso é que esses artistas todos, o Bagoli trazia aqui também um artista que eu acompanho mais de longe, mas acompanho, que é o Maringeli, eles trabalham apesar disso tudo. Né? Quer dizer, nós temos essa produção que independe, e muitos, eu diria, começam bem, como esses da MOCA, quer dizer, isso foi espaço aberto pelos alunos, a gente conheceu os alunos que abriram aqui. O espaço era um galpão, uma fábrica de tecidos abandonada do pai de uma artista. Eles se entenderam lá e gerenciaram, o pai cedia um espaço para eles. Mas é evidente que a gente pensa que nesse momento, no início, os artistas vão ver. O que me impressiona vivamente é que não basta começar bem. Nós devemos contar os sobreviventes. E era realmente um campo de batalha. Porque em 100 que entram no campo, eu acho que 99 são caídos. Não vão. Sobra quase ninguém. Sobram os perseverantes. Quer dizer, que são mordidos por um bicho qualquer. Né? E esses que são os mais interessantes, que há algo de monstruoso neles. Eles remam contra a maré. E eles não se deixam levar por essa outra dimensão, que é egóica, evidentemente, narcísica, do acolhimento dos galeristas. E eu acho que esse é o outro tóxico, assim, muito grande. Os galeristas são muito analfabetos no Brasil, né? É uma gente muito despreparada e muito controladora, muito pouco acolhedora, muito pouco generosa. Nós tivemos nos anos anteriores, eu talvez tenha pego um fim disso nos anos 70, galeristas acolhedores, galeristas que procuravam artistas. E eu devo mencionar nesse plano o Fábio Bardi, que era um garimpador. Ele se lançava para o interior, para o mato, ia atrás e ia levantar, como o nosso grande artista aí, o Nardim, né, o menino Nardim, que foi lá sempre Piracicaba, né, e que foi trazido pelo Bardi, apoiado. Houve uma crítica jornalística muito interessante, muito generosa naqueles anos, em São Paulo e no Rio, nos anos do pós-guerra, que apoiava e incentivava os artistas. E que tinha relação também, eu acho, com os museus que davam esse apoio. Eu vi muita coisa assim, ainda nos anos 70. Depois isso foi morrendo. Isso foi desaparecendo. Né? E a gente ficou nessa posição de abandono, eu acho. Eu lamento muito essa dificuldade que o artista enfrenta. Ele vive uma coisa darwiniana, uma seleção natural de uma violência espantosa, né? Quer dizer, só aquele que realmente encara, né, que sobrevive, outros acabam caindo. Isso me assusta muito, mas eu acho que o Bagoli teria coisa importante a dizer. Ele conhece mais certas situações do que eu. Bom, eu não gostei da exposição
pôr um signo, uma mensagem, uma marca, né, num território que não é seu. E de repente você loteia um espaço de uma instituição, né, para alguns artistas, ó, você vai ter esse espaço, e aquilo foi montado, né, acho que nessa perspectiva do lazer. Né? Eu vi a exposição, mas eu achei que ela ficou muito arrefecida, assim, como a manifestação do grafite. Né? Então, não acho que também as instituições, como a Bienal agora, né, teve todo aquele escândalo, que baixou a polícia, agora eles estão, né, o Aguinaldo Farias diz, não, eles vão ter um espaço na Bienal, vai ser um dos terreiros, não sei o que é, me perguntem, né, só acompanhei no jornal. Vai ter então um tal de terreiro, e eles vão ter um espaço no terreiro para se manifestar, mas eu acho que aquilo não é arte. Né? Então, também não entendi isso, quer dizer, ao mesmo tempo, a Bienal acolhe artistas de várias nacionalidades, de várias partes do mundo, né? Engraçado que essa coisa do salão, né? do século passado, né? De você segmentar por nacionalidades, né? O Taine, no século XIX, já fazia isso, né? Na filosofia da arte tainiana, você tem uma segmentação por nacionalidades, o que é francês, o que é alemão. Aí tem um discurso do global, mas na verdade tem os curadores que vão escolher artistas, né, que são na verdade escolhidos pelas galerias, né, pelos marchands. Né, é o mercado que determina, em última análise, a feição de uma exposição como a Bienal, e não só de São Paulo, as bienais de outras partes aí do mundo. Mas e aí o curador ele diz, né, ou uma das pessoas aí responsável, né, olha, a gente vai fazer uma Bienal política, quer dizer, que tem essa tensão entre arte e política, então nem sempre o artista se propõe a fazer arte, e nem sempre a arte é feita pelo artista, e a gente quer acolher isso. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, os grafiteiros, né, os pichadores não são artistas, isso eu não reconheço isso como arte. Então, não sei, não é uma área que eu estudo, então estou só dando uma opinião. Agora, o que eu sei, e que é um desafio ainda a ser cumprido, e que empurra para a marginalidade, né, artistas, né, que estão fora desse jogo, né, é que os museus hoje, né, eles não têm dotações orçamentárias próprias, eles não têm dinheiro. Então eles dependem, né, em última análise, de recursos vindos de fora. Ou, tem a Lei Rouanet e tal, mas a Lei Rouanet, basicamente, ela permite o quê? Ela permite que grandes corporações, né, indústria de cigarro, ou farmacêutica, enfim, ou de seguros, né, ela faça grandes projetos. Às vezes esses projetos são iniciados lá fora, né, na matriz, né, a que pertence essa empresa, essa corporação, e esse projeto viaja, ele itinera. Né? Então ele já chega com curadoria pronta, com toda a questão conceitual pronta, ele já chega com um catálogo pronto. Às vezes o catálogo está até, eles se lembram de nós, vem bilíngue, né? Vem uma tradução em português. Às vezes não. E os museus abrem as suas portas para essas grandes exposições, porque essas exposições trazem dinheiro para o museu. Então, não só o museu tem a sua programação anual, né, toda agendada, o espaço vai ficar ocupado, né, com exposições geralmente de grandes artistas, os grandes mestres.
coisa assim, arte de banca de revista, sabe? Assim, os gênios da pintura. Né? Então, grandes nomes, né? Que todo mundo conhece, né? Você não precisa ser um especialista em arte para saber quem foi Picasso. Grande exposição de Picasso. Né? Agora tem Max Ernst, né? Grande surrealista, ou Chagall, ou, enfim, né? Rodin. Né? E essas exposições têm público certo, porque são nomes conhecidos que trazem dinheiro para o museu. O museu pagar as suas contas, conta de luz, empregar, enfim. Então, os museus sobrevivem, os museus passam a fazer parte de um circuito internacional, porque essa exposição passou primeiro, abriu, né, no Museu d'Orsay, sei lá, em outro museu, depois, né, foi para os Estados Unidos, depois passou pela Argentina, Buenos Aires, depois passou por São Paulo, às vezes vai para Brasília, de Brasília vai, né, para o Nordeste, enfim. O museu, ele recebe dinheiro, ele tem um item, né, que ele sabe que ele vai ter público, né, é uma coisa garantida em termos de sucesso de público, né, e ele, ao mesmo tempo, né, passa a existir. Ele sai da marginalidade, né, ele passa a figurar entre os grandes museus que recebem exposições internacionais. Né? Eu acho que não tem muita saída, os museus têm que fazer isso para sobreviver, porque não existe política cultural nesse país. Não existe. Né? Tem uma lei aí que o governo criou e falou, bom, usem a lei, mas não tem uma ação proativa, né, de regulamentação da cultura. Né? E quando o governo, teve um exemplo recente, o governo, né, poderia dar um exemplo, né, de como fazer cultura em artes visuais. Né? Ele pega e paga 2 milhões para o Brasil participar da Feira Internacional, a Feira de Arte, né, de Arco, né, privilegiando 4 galerias particulares. Né? Com esses 2 milhões, o governo brasileiro poderia, né, fazer uma exposição de vários artistas, né? Comprar um espaço e fazer uma exposição de arte brasileira, né? Fazer um recorte, nunca dá para expor todo mundo, mas não. Deu os 2 milhões para as galerias irem lá e, né, abrirem os seus respectivos estandes. Então, quer dizer, não tem pensamento, não tem gente lá que pense isso, que, né, eu vou dar os 2 milhões e os caras vão estar representando o Brasil numa feira que é uma feira importante. Esse é um exemplo. Então, eu acho que, seja como for, essa prática afasta, né, entre outras coisas, o artista brasileiro. Né? O artista brasileiro não tem espaço para expor, institucional. Muito pouco espaço. Acontece uma coisa ali, outra aqui, né? O Luiz, por exemplo, é um exemplo fantástico. Agora, no máximo, acabou a exposição agora esse final de semana, Luiz Vaz, né? O Instituto Tomiotaki, que o Leon citou, o espaço também, né, que tem dado, né, tem aberto as suas portas para artistas brasileiros, né, de média carreira, mas não tem espaço. Né? Então, é muito difícil. Né? Eu acho que a situação eu não sei, eu não sou um analista da cultura, como dizem por aí, eu sou um observador. Eu acho que quando você tem alguma coisa, né, algum tipo de trabalho, algum tipo de projeto que vai na contramão do interesse dessas grandes corporações, né, porque funciona assim também, quer dizer, você não precisa de 50 mil reais para fazer uma exposição. Né? O patrocinador fala o quê? Você está brincando? O que eu vou fazer com 50 mil reais? Eu quero projetos de 500 mil para cima, para a Lei Rouanet. 50 mil reais. Né? Então você fica sem, você vai ter que fazer como o Leon disse, quer dizer, os caras, eles têm que ter muita coragem, eles têm que ter persistência, eles têm que ir atrás, têm que batalhar para poder, né, cavar o seu espaço. A maioria não consegue, infelizmente. Tem pessoas muito talentosas, né, que começaram a fazer um trabalho e deixaram de produzir porque não tinha
Hoje em dia, no entanto, a gente tem com todos os problemas, as dificuldades, um cenário muito melhor do que na década de 80, final dos anos 70, né? Em que o gravador, por exemplo, o artista que fazia, não tinha papel, não tinha tinta. Eu lembro da minha época, né, dos meus colegas, a gente tinha que fazer a própria tinta, porque não dava para você ir até a papelaria, a casa de materiais e comprar uma tinta específica para gravura em metal, porque a tinta de gravura em metal ou a tinta de